Todos nós conhecemos a sensação. Um dia nascemos, um dia morremos. E entre esses dois pontos, passamos tentando entender o que estamos fazendo aqui. O passado, antes do nosso nascimento, é um mistério. O futuro, depois da morte, também. E é justamente esse vazio de certezas que abre espaço para a grande pergunta. Afinal, qual é o sentido da vida? Não é à toa que essa questão acompanha a humanidade desde que tomamos consciência de nós mesmos. Ao longo da história, inventamos mitos, criamos religiões, desenvolvemos filosofias e ciências, tudo em busca de preencher esse buraco existencial. Para uns, a vida tem propósito porque um Deus nos colocou aqui e julgará nossas ações. Para outros, o sentido está no amor, nos laços humanos, nas experiências partilhadas. Há ainda quem acredite que o simples fato de estarmos vivos já basta como justificativa. Mas também existe o oposto, a visão de que tudo é vazio, de que não há um porquê. Esse confronto entre sentido e ausência de sentido se manifesta em algum momento na vida de quase todo mundo. Surge geralmente na fase em que começamos a questionar aquilo que herdamos dos pais, das tradições, das instituições. É o instante em que a pergunta "por quê?" passa a corroer certezas. Por que acredito nisso? De onde veio essa ideia? Quem me convenceu? Se seguimos perguntando sem medo, logo chegamos a um ponto onde não há mais resposta. Chegamos ao nada. Esse nada é o território do niilismo. A crença de que não existe crença. O pensamento de que não há propósito último, que as categorias de bem e mal são invenções humanas sem validade universal. Diferente do pessimismo, que ainda vê valor no mundo, mas aposta que sempre será sufocado pelo mal. O niilismo é mais radical. Não existe nem bem, nem mal. Só a existência crua, indiferente, que seguirá com ou sem nós. Pense no famoso exemplo do copo de água. O otimista diz que está meio cheio, o pessimista vê meio vazio. Já o niilista responde: jogue o copo fora, porque não faz diferença alguma. Essa lógica o aproxima de outras posturas como o cinismo ou a apatia, mas não são a mesma coisa. O cínico acredita que todos agem por interesse próprio. O apático acredita que pode até haver sentido, mas simplesmente não se importa. O nihilista vai além. Não há propósito a ser buscado. E é aqui que surge um paradoxo curioso. Se acreditar em nada já é acreditar em alguma coisa, então o niilismo se destrói por dentro. É como tentar segurar fumaça com as mãos. Quanto mais força se aplica, mais escapa. Talvez por isso existam tantos tipos diferentes de niilismo. Alguns políticos que desejam destruir toda a ordem estabelecida para recomeçar do zero. Outros éticos que rejeitam qualquer moral absoluta. Mas o mais famoso é o existencial, a ideia de que a própria vida não tem valor intrínseco. E, no entanto, mesmo nessa visão, algo se mantém: a liberdade. Se nada tem sentido, então não estamos presos a regras cósmicas. Podemos criar nossos próprios valores. Essa foi a aposta ousada de Nietzsche. Ele via no niilismo tanto um perigo quanto uma oportunidade. Por um lado, alertava que a corrosão de todas as tradições poderia levar a humanidade ao abismo, guerras, destruição, caos. Mas, por outro lado, também acreditava que desse colapso poderia nascer uma nova moralidade, mais autêntica e livre das ilusões do passado. O problema é que o niilismo não fica restrito a livros de filosofia. Ele se infiltra na vida cotidiana. Basta observar debates atuais. Crenças antigas se fragmentam. Instituições perdem autoridade. Cada indivíduo busca traçar sua própria rota. A pergunta que ecoa é sempre a mesma: por que eu deveria seguir esse caminho e não outro? E quase sempre não existe uma resposta definitiva. Isso gera uma angústia difícil de encarar. Se tudo é irrelevante, então até as maiores conquistas humanas, da ciência ao espaço sideral,
Da arte às lutas por justiça, podem parecer apenas distrações em meio ao nada. O risco é que nesse vácuo, até atrocidades possam ser relativizadas. Se não existe certo ou errado, como condenar escravidão, genocídio, opressão? Esse era justamente o medo de Nietzsche, que sem fundamentos comuns não conseguíssemos mais convencer uns aos outros do valor da vida. Mas talvez o niilismo também carregue uma lição oculta. Ele nos lembra que esperar respostas absolutas pode ser em vão, e que, em vez de paralisar diante do nada, podemos rir dele, brincar com ele. Shakespeare já dizia que a vida é um teatro barulhento e sem significado, mas mesmo assim estamos no palco. Então, se não existe roteiro pré-escrito, talvez caiba a nós improvisar. Isso significa que o vazio não precisa ser um fim. Pode ser um começo. Ao perceber que nada é garantido, ganhamos a chance de escrever nossa própria história. Não precisamos escolher entre ver o copo meio cheio ou meio vazio. Podemos simplesmente beber da fonte da vida, enquanto ela jorra, sem nos preocupar com o tamanho do recipiente. E no fim, talvez seja esse o maior sentido que podemos dar ao absurdo: viver. Não porque exista um grande plano esperando por nós, mas porque o fato de estarmos aqui, conscientes, já é extraordinário. Se o destino é incerto, se o final é o mesmo para todos, então cada momento de experiência, de encontro, de criação, é por si só uma vitória contra o nada. O niilismo nos mostra que não há respostas definitivas, mas também nos dá a liberdade de criar as nossas. Entre o nascimento e a morte, podemos transformar o vazio em palco, a incerteza em oportunidade e a ausência de propósito em convite para viver do nosso jeito. Porque, no fundo, se a vida não tem sentido pré-determinado, isso significa que ela pode ter todos os sentidos que escolhermos dar a ela.